Por que algumas pessoas parecem estar sempre fugindo de si mesmas? O que se esconde por trás daqueles que aos 30, 40 ou 50 anos ainda vivem como se tivessem 15? Será que crescer emocionalmente é realmente inevitável ou uma escolha que poucos têm coragem de fazer? Você já parou para observar essas pessoas ao seu redor? Aquelas que mudam de emprego constantemente porque o chefe não me entende, que terminam relacionamentos no momento em que as coisas ficam sérias, que vivem culpando os outros por tudo que dá errado em suas vidas. Não estou falando de imaturidade ocasional, todos nós temos nossos momentos. Estou falando de algo mais profundo, mais sistemático, mais assombrado. A verdade é que existe um tipo específico de pessoa que envelhece, mas nunca amadurece, que acumula anos, mas não experiências reais, que vive, mas nunca se integra completamente à vida adulta. E talvez, apenas talvez, você reconheça algumas dessas características em si mesmo. Ou talvez você esteja assistindo isso pensando em alguém muito específico. Carl Jung chamou esse padrão de puer aeternus, a criança eterna. É um arquétipo que atravessa gêneros, culturas e classes sociais. É a pessoa que carrega dentro de si uma resistência profunda e inconsciente à responsabilidade, ao comprometimento, à dor necessária do crescimento. Mas aqui está a parte perturbadora. Essa imaturidade não é acidental. Ela é construída, alimentada, até mesmo recompensada pela sociedade. E enquanto você assiste a este vídeo, há uma chance real de que você esteja descobrindo algo sobre si mesmo que vai incomodar profundamente. Este não é um vídeo para quem busca respostas fáceis ou autoajuda mastigada. É para quem tem coragem de olhar no espelho psicológico e ver não apenas o que quer ver, mas o que precisa ver. Porque a verdade sobre maturidade emocional não é bonita, não é reconfortante e definitivamente não é algo que você vai querer compartilhar no status do WhatsApp. Se você chegou até aqui, se algo nessas palavras te incomodou ou despertou curiosidade, então você está pronto para uma jornada que vai além do superficial. Curta este vídeo se você reconhece que há algo em você que precisa ser confrontado. Compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa verdade. E se inscreva, porque o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre crescimento, maturidade e o que significa ser verdadeiramente adulto. Ele tem 35 anos, mas ainda mora com os pais temporariamente há 5 anos. Ela troca de carreira a cada 2 anos porque ainda está se encontrando. Eles fazem piadas sobre nunca crescer, como se a imaturidade fosse algo charmoso, uma marca registrada divertida. Mas por trás do riso há algo mais sombrio acontecendo. A pessoa imatura não é aquela que gosta de jogos, que assiste desenhos animados ou que tem hobbies considerados infantis. Isso é apenas superfície. A verdadeira imaturidade emocional é muito mais insidiosa e devastadora. É a incapacidade sistemática de sustentar responsabilidades, de enfrentar conflitos, de permanecer em situações desconfortáveis tempo suficiente para que a transformação aconteça. Jung observou que essas pessoas vivem em um eterno ainda não. Ainda não encontraram o trabalho ideal, ainda não conheceram a pessoa certa, ainda não descobriram sua verdadeira paixão. Mas aqui está a cruel ironia. Elas nunca encontrarão, porque inconscientemente sabotam qualquer situação que possa levá-las à maturidade. Observe o padrão. Relacionamentos que começam intensos e terminam abruptamente quando surgem as primeiras responsabilidades reais. Empregos abandonados no momento em que exigem comprometimento a longo prazo. Sonhos grandiosos que nunca saem do papel porque realizar requer esforço sustentado, paciência, tolerância à frustração. Mas talvez o mais perturbador seja como essas pessoas se relacionam com a dor. Elas não a evitam completamente, isso seria impossível. Elas a romantizam. Transformam sua instabilidade em espírito livre, sua incapacidade de comprometimento em alma jovem, sua fuga de responsabilidades em autenticidade. É como se houvesse uma criança assombrada vivendo dentro de um corpo adulto. Uma criança que um dia decidiu que o mundo adulto era perigoso demais, doloroso demais, exigente demais.
E então essa criança fez um pacto inconsciente. Eu vou fingir que cresci, mas nunca vou realmente me tornar adulto. A tragédia é que essa estratégia funciona, até não funcionar mais. A sociedade permite até certo ponto esse tipo de comportamento. Temos uma cultura que celebra a juventude eterna, que vende a ideia de que responsabilidade é prisão e que compromisso é morte da espontaneidade. Mas chega um momento em que a conta chega. Quando os amigos estão construindo carreiras sólidas, relacionamentos profundos, famílias, e a pessoa imatura ainda está experimentando, ainda está se descobrindo. E então vem a solidão real, a sensação de estar assistindo a vida de fora, como uma criança com o nariz colado na vitrine de uma loja que nunca poderá entrar. O mais cruel é que essas pessoas frequentemente são inteligentes, carismáticas, talentosas. Não é falta de capacidade que as mantém presas, é algo muito mais profundo e perturbador, é medo. Medo de se tornarem reais, medo de serem vistas completamente, medo de descobrirem que, uma vez maduras, talvez não sejam tão especiais quanto imaginavam. Jung dizia que toda pessoa tem uma sombra, aquela parte de nós que rejeitamos, que escondemos, que negamos. Para a pessoa imatura, a sombra contém justamente aquilo que ela mais precisa, sua capacidade de liderar, de decidir, de sustentar, de crescer. Ironicamente, ao fugir de sua própria força, ela se torna cada vez mais fraca. Mas aqui está o que vai realmente incomodar você. Essas pessoas não são vítimas passivas de suas circunstâncias. Em algum nível profundo, elas escolhem permanecer assim. Escolhem a instabilidade porque ela oferece desculpas prontas. Escolhem a superficialidade porque ela evita a vulnerabilidade real. Escolhem a imaturidade porque ela as livra do peso de serem completamente responsáveis por suas vidas. E essa escolha não é consciente, ela é feita nos bastidores da psique, onde operam nossos mecanismos de defesa mais primitivos. A pessoa imatura desenvolveu um sistema sofisticado para evitar crescer. Um sistema tão elaborado que ela própria acredita em suas desculpas, em suas justificativas, em suas histórias de por que a vida é injusta com ela. Observe como elas falam sobre si mesmas. Sempre são as incompreendidas, as sensíveis demais para este mundo cruel, as almas puras que se recusam a se contaminar com a mediocridade da vida adulta. É um narcisismo disfarçado de vulnerabilidade, uma arrogância mascarada de fragilidade. E talvez o mais assustador seja perceber que há um pouco dessa pessoa imatura em todos nós. Há momentos em que preferimos fugir a enfrentar, momentos em que escolhemos o drama à resolução, momentos em que nossa criança interior toma o controle e sabota nossa capacidade de agir como adultos responsáveis. A diferença é que algumas pessoas fazem da imaturidade um estilo de vida, uma identidade, um refúgio permanente da realidade. E quanto mais tempo permanecem nesse refúgio, mais difícil fica sair dele, porque sair significaria admitir que desperdiçaram anos preciosos fugindo de si mesmas. Toda árvore que não cresce tem suas raízes comprometidas, e toda pessoa que permanece emocionalmente imatura carrega em si um solo psíquico onde algo fundamental não foi nutrido corretamente. Mas aqui é o que vai incomodar você. Nem sempre esse algo foi trauma óbvio ou negligência clara. Às vezes, a imaturidade nasce do excesso de cuidado, da superproteção, do amor que sufoca ao invés de libertar. Imagine uma criança que nunca teve permissão para falhar. Pais que resolvem todos os problemas, que antecipam todas as necessidades, que criam um mundo onde a dor nunca é experimentada e o fracasso nunca é permitido. Essa criança cresce acreditando que o mundo deve funcionar como uma extensão do colo materno, sempre acolhedor, sempre compreensivo, sempre disponível. Quando essa criança se torna adulta fisicamente, mas permanece criança emocionalmente, ela entra no mundo esperando que ele se adapte às suas necessidades, ao invés de aprender a se adaptar às demandas da realidade. E quando o mundo inevitavelmente a decepciona, porque o mundo real não é um colo materno, ela não desenvolve resiliência, ela desenvolve ressentimento. Mas outras vezes é o oposto. Abandono emocional, negligência afetiva, pais que eram fisicamente presentes, mas emocionalmente desimponíveis.
Essas crianças aprendem que precisam permanecer pequenas para serem notadas, que precisam ser problemáticas para receberem atenção, que crescer significa perder o pouco amor que conseguem capturar. Elas desenvolvem uma estratégia inconsciente: permanecer eternamente necessitadas, eternamente incompletas, eternamente em crise, porque assim sempre haverá alguém tentando salvá-las. É uma forma pervertida de poder, o poder do fraco sobre o forte, do necessitado sobre o cuidador. E Jung descobriu algo perturbador. Muitas vezes, a pessoa imatura teve que crescer rápido demais em certas áreas e nunca teve permissão para crescer em outras. O menino que virou homenzinho da casa aos 8 anos, mas nunca aprendeu a processar emoções. A menina que cuidou dos irmãos menores, mas nunca teve sua própria infância validada. O adolescente que trabalhou para sustentar a família, mas nunca aprendeu a sustentar relacionamentos íntimos. Essas pessoas desenvolvem o que podemos chamar de maturidade parcial. Elas funcionam perfeitamente em certas áreas, podem ser profissionais competentes, amigos leais, filhos dedicados, mas há uma parte delas que permanece congelada no tempo, uma parte que nunca teve permissão para se desenvolver naturalmente. E aqui está onde a coisa fica realmente sombria. Essa imaturidade emocional não é sustentada apenas por traumas do passado. Ela é reforçada ativamente pelo presente. Vivemos em uma cultura que lucra com a imaturidade. Empresas que vendem a fantasia da juventude eterna, relacionamentos que funcionam melhor quando alguém permanece na posição de cuidador e outro na de cuidado, sistemas sociais que recompensam a dependência. A pessoa imatura frequentemente atrai pessoas que precisam se sentir necessárias, que precisam salvar alguém para se sentirem valiosas. E assim se forma um ciclo vicioso. A imaturidade alimenta a necessidade de controle do outro, que por sua vez alimenta mais imaturidade. É um sistema simbiótico, onde ambas as partes obtêm algo, mesmo que esse algo seja disfuncional. Mas talvez o mais perturbador seja perceber como nossa própria mente conspira contra nosso crescimento. Jung falava sobre ganhos secundários, os benefícios inconscientes que obtemos ao permanecer em situações aparentemente prejudiciais. A pessoa imatura pode se queixar de sua instabilidade, mas secretamente goza da liberdade de não ter que sustentar compromissos difíceis. Há algo sedutoramente reconfortante em poder sempre recomeçar, sempre ter uma saída, sempre ter alguém para culpar quando as coisas dão errado. É uma forma de poder sem responsabilidade, de importância sem peso, de atenção sem consequências reais. A pessoa imatura desenvolve uma relação complexa com o sofrimento. Ela não quer eliminá-lo completamente, isso seria crescer. Ela quer mantê-lo em um nível gerenciável, um sofrimento romântico que gera compaixão e atenção, mas nunca exige mudança real. É como viver eternamente no segundo ato de uma tragédia, onde há drama suficiente para ser interessante, mas nunca resolução suficiente para ser final. E então chegamos ao núcleo mais sombrio da questão. Muitas vezes, a pessoa imatura sabe exatamente o que está fazendo. Em algum nível inconsciente, ela escolhe permanecer pequena porque crescer significaria perder certas vantagens, enfrentar certas verdades, assumir certas responsabilidades que ela simplesmente não quer assumir. Essa não é uma acusação moral, é uma observação psicológica. A mente humana é extremamente sofisticada em criar estratégias de sobrevivência e, às vezes, a imaturidade é exatamente isso, uma estratégia que um dia foi necessária e agora se tornou uma prisão dourada. Mas aqui está a verdade mais perturbadora de todas. Quanto mais tempo a pessoa permanece imatura, mais difícil fica crescer. Não porque ela se torna incapaz, mas porque ela se torna investida em sua própria história de incapacidade. Sua identidade se constrói em torno de ser a pessoa que não consegue, que não dá conta, que precisa ser cuidada. E admitir que sempre foi capaz de crescer significaria admitir que desperdiçou anos, que machucou pessoas, que escolheu a facilidade da imaturidade sobre a dificuldade do crescimento.
Essa é uma verdade brutal demais para muitos enfrentarem, então eles preferem continuar na fantasia de que são vítimas de suas circunstâncias. Existe um momento na vida de toda pessoa imatura em que a conta chega. Não de uma vez, não dramaticamente, mas como uma erosão lenta e implacável. É quando ela percebe que sua liberdade se tornou solidão, sua espontaneidade se tornou caos, sua autenticidade se tornou uma máscara que ela nem consegue mais tirar. Jung observou que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige que enfrentemos aquilo que mais tememos em nós mesmos. Para a pessoa imatura, isso significa confrontar sua própria capacidade de crescer, de liderar, de sustentar, de ser confiável. Ironicamente, significa matar a criança para que o adulto possa nascer. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre esse processo. Ele não é bonito, não é inspirador, não vem com trilha sonora motivacional ou posts no Instagram. É brutal, solitário e frequentemente ingrato. É olhar no espelho e ver não apenas suas feridas, mas sua cumplicidade em mantê-las abertas. A pessoa que começa a amadurecer precisa fazer o luto de suas fantasias, precisa aceitar que talvez não seja tão especial quanto pensava, que talvez não tenha um destino grandioso esperando por ela, que talvez sua vida seja ordinária e que isso está bem. Esse é talvez o golpe mais duro. Descobrir que a maturidade não é sobre realizar todos os sonhos de infância, mas sobre encontrar significado e satisfação em uma realidade que é simultaneamente menor e maior do que você imaginava. Menor porque você não vai se tornar uma rockstar, um gênio reconhecido mundialmente ou o protagonista de um romance épico. Maior porque você vai descobrir que há uma dignidade profunda em ser confiável, uma beleza sutil em construir algo lentamente, uma satisfação duradoura em sustentar relacionamentos reais com pessoas imperfeitas. Mas para chegar lá, a pessoa precisa atravessar o que Jung chamava de noite escura da alma. É quando todas as estratégias antigas param de funcionar, quando todos os mecanismos de fuga se revelam inúteis, quando ela finalmente se vê sozinha consigo mesma, sem disfarces, sem desculpas, sem plateia. Algumas pessoas quebram neste ponto. Preferem voltar para a imaturidade, mesmo que ela tenha se tornado dolorosa, porque pelo menos é familiar. Outras se entregam a vícios, substâncias, relacionamentos tóxicos, compras compulsivas, qualquer coisa para evitar o confronto com sua própria capacidade de crescimento. Mas aqui está o que vai realmente incomodar você. O preço da imaturidade não é pago apenas pela pessoa imatura, é pago por todos ao seu redor. Pelos pais que nunca podem realmente relaxar, porque sempre há uma nova crise para resolver. Pelos parceiros que se esgotam tentando ser a estabilidade que a pessoa imatura se recusa a desenvolver. Pelos filhos que crescem sem um modelo consistente de responsabilidade adulta. A pessoa imatura não vive sozinha em uma bolha. Ela cria ondas de instabilidade que afetam todos em seu círculo. Promessas quebradas, compromissos abandonados, expectativas constantemente frustradas. É como viver com alguém que está sempre quase crescendo, mas nunca realmente chegando lá. E talvez o mais cruel seja que, frequentemente, as pessoas ao redor da pessoa imatura sabem exatamente o que está acontecendo. Elas veem os padrões, reconhecem as desculpas, antecipam as crises, mas se sentem impotentes para mudá-los, porque mudança só pode vir de dentro. Isso cria uma dinâmica tóxica, onde todos conspiram inconscientemente para manter a pessoa imatura em seu estado infantil. Os amigos que sempre dão conselhos que nunca são seguidos. Os familiares que sempre resolvem problemas que deveriam ser resolvidos pela própria pessoa. Os parceiros que assumem responsabilidades que não são suas. É um sistema onde ninguém quer admitir a verdade, que estão possibilitando a imaturidade porque isso os faz sentir necessários, importantes, superiores. Há uma satisfação perversa em ser o adulto na sala, o responsável, aquele que tem tudo sob controle comparado à pessoa eternamente em crise. Mas a pessoa imatura também paga um preço psicológico profundo. Viver constantemente em um estado de dependência emocional gera ansiedade crônica, depressão, sensação de vazio existencial. É como ser um ator preso no mesmo papel pelo resto da vida, incapaz de explorar outros aspectos de sua personalidade.
Ela desenvolve o que Jung chamaria de inflação negativa, uma identificação exagerada com sua própria fraqueza. Assim como algumas pessoas se identificam exageradamente com sua força ou sucesso, a pessoa imatura se identifica com sua vulnerabilidade, sua necessidade, sua incapacidade. Essa identificação se torna tão forte que qualquer tentativa de crescimento é sentida como uma ameaça à identidade. Se eu não sou mais a pessoa que precisa ser salva, quem sou eu? Essa pergunta é aterrorizante demais para muitos enfrentarem. Então, eles preferem permanecer presos em padrões que conhecem, mesmo que esses padrões os destruam lentamente. E aqui está a ironia final. A pessoa que se recusa a crescer para preservar sua liberdade acaba se tornando a menos livre de todas. Presa em padrões repetitivos, dependente da boa vontade dos outros, incapaz de fazer escolhas reais porque nunca desenvolveu a força interior necessária para sustentar suas decisões. Mas algumas, as corajosas, as desesperadas o suficiente, as que finalmente cansaram de suas próprias mentiras, fazem algo extraordinário. Elas param de fugir, sentam com sua dor, conversam com seus medos, abraçam sua solidão e descobrem algo surpreendente. Elas são mais fortes do que imaginavam. Não forte no sentido heróico ou dramático, mas forte no sentido mais fundamental, capazes de sustentar a realidade sem precisar editá-la, capazes de amar sem precisar ser salvos, capazes de errar sem se destruir, capazes de escolher sem ter certeza absoluta. Há um momento específico na jornada de qualquer pessoa em que ela para de tentar impressionar o mundo e começa a habitá-lo de verdade. É quando a máscara da juventude eterna finalmente cai e revela algo muito mais interessante: um ser humano real, imperfeito, responsável por suas escolhas. Jung dizia que a verdadeira maturidade não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. E inteiro inclui suas sombras, seus defeitos, suas limitações, mas também sua força genuína, sua capacidade de criação, sua habilidade de sustentar o que é importante mesmo quando é difícil. A pessoa que finalmente amadurece faz uma descoberta perturbadora. Ela sempre foi capaz de crescer. A imaturidade não era uma limitação real, era uma escolha inconsciente. E se foi uma escolha, pode ser desfeita. Isso é simultaneamente libertador e aterrorizante, porque significa que ela é responsável por todos os anos perdidos, todas as oportunidades desperdiçadas, todos os relacionamentos sabotados. Mas aqui está o paradoxo: só quando ela aceita completamente essa responsabilidade é que pode verdadeiramente perdoar a si mesma. Não um perdão piegas ou autocomplacente, mas um perdão maduro que reconhece: eu fiz o que pude com as ferramentas que tinha na época. Agora tenho ferramentas melhores. O adulto real não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que age apesar do medo. Não é aquele que nunca duvida, mas aquele que escolhe mesmo na incerteza. Não é aquele que nunca se sente perdido, mas aquele que continua caminhando mesmo sem ver o destino final. Essa pessoa desenvolve o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de integrar opostos, de sustentar paradoxos, de ser simultaneamente forte e vulnerável, confiante e humilde, independente e conectada. Ela aprende a diferença entre solidão e isolamento, entre responsabilidade e autocobrança excessiva, entre maturidade e rigidez. Ela descobre que crescer não significa perder a capacidade de brincar, mas aprender quando é hora de brincar e quando é hora de trabalhar. E talvez mais importante, ela para de viver a vida como se fosse um ensaio para algo maior que nunca chega. Ela entende que esta é a vida real, aqui e agora, com todas as suas imperfeições e limitações. E ao invés disso ser deprimente, é profundamente libertador. Porque quando você para de esperar que a vida seja perfeita, pode começar a apreciá-la como ela é. Quando para de esperar ser salvo, pode começar a se salvar. Quando para de esperar que os outros mudem, pode focar em sua própria transformação.
A pessoa madura não precisa mais ser especial para se sentir valiosa. Não precisa mais de dramas constantes para se sentir viva. Não precisa mais de validação externa para tomar decisões. Ela desenvolveu algo muito mais poderoso, uma relação sólida e compassiva consigo mesma. Mas aqui está o que ninguém te prepara para o processo de amadurecimento. Você perde coisas. Perde a capacidade de se enganar com tanta facilidade. Perde a desculpa de que os outros são responsáveis por sua felicidade. Perde a fantasia de que existe uma versão da vida onde tudo é fácil e sem dor. E no início, essa perda dói. É como acordar de um sonho reconfortante, mesmo que esse sonho fosse uma prisão disfarçada. Há um período de luto, uma saudade da simplicidade e da imaturidade, uma nostalgia pela época em que alguém mais tomava as decisões difíceis. Mas lentamente, algo mais profundo emerge, uma sensação de solidez, de estar finalmente em casa na própria pele. A pessoa madura não é necessariamente mais feliz que a pessoa imatura, mas ela é mais real. E há uma satisfação profunda na realidade que nenhuma fantasia pode oferecer. Ela desenvolve o que podemos chamar de coragem silenciosa. Não a coragem dramática dos heróis de filme, mas a coragem cotidiana de escolher crescer todos os dias, mesmo quando é desconfortável. A coragem de ter conversas difíceis, de manter compromissos inconvenientes, de escolher a verdade sobre a conveniência. E talvez o mais surpreendente seja que, ao aceitar suas limitações, ela descobre suas verdadeiras forças. Ao parar de fingir ser perfeita, ela se torna genuinamente impressionante. Ao abandonar a necessidade de ser especial, ela se torna autenticamente única. A pessoa madura entende algo fundamental que a pessoa imatura nunca conseguiu captar: que o verdadeiro poder não vem de ser necessário para os outros, mas de ser suficiente para si mesmo. Que a verdadeira liberdade não é a ausência de responsabilidades, mas a capacidade de escolher suas responsabilidades conscientemente. Ela desenvolve uma relação diferente com o tempo. A pessoa imatura vive sempre no um dia. Um dia vou ser feliz, um dia vou encontrar meu propósito, um dia minha vida vai fazer sentido. A pessoa madura entende que o único momento que existe é agora e que a vida acontece na acumulação de agoras bem vividos. E isso, mais do que qualquer conquista externa, é o que marca a verdadeira maturidade. A capacidade de estar bem na própria companhia, de confiar no próprio julgamento, de sustentar a própria vida sem precisar que ela seja constantemente espetacular ou aprovada por outros. Mas aqui está a verdade final. A maturidade não é um destino onde você chega e depois relaxa. É um processo contínuo, uma escolha diária de crescer ao invés de estagnar, de enfrentar ao invés de fugir, de ser real ao invés de ser conveniente. A boa notícia é que cada escolha madura torna a próxima um pouco mais fácil. Eventualmente, você nem vai mais pensar nisso, vai simplesmente viver como um adulto real, inteiro e responsável pela própria vida. A imaturidade emocional não é um defeito de caráter, é um estágio de desenvolvimento que pode se estender muito além do necessário, criando uma vida que parece real, mas nunca se sente completamente vivida. Se você chegou até aqui, talvez tenha reconhecido padrões em si mesmo que preferia não ver. Isso não é motivo para vergonha, é motivo para esperança, porque reconhecer é o primeiro passo para transformar. Jung nos lembrava que não podemos mudar aquilo de que não temos consciência, mas tudo aquilo de que nos tornamos conscientes pode ser transformado. A jornada da imaturidade para a maturidade não é linear, não é rápida e definitivamente não é fácil. É um processo que exige coragem para olhar suas próprias mentiras de frente, honestidade para admitir seus próprios medos e persistência para continuar crescendo mesmo quando é desconfortável. Mas aqui está o que descobri criando este conteúdo. A maturidade não é um destino, é uma escolha diária. Cada vez que você escolhe enfrentar um conflito ao invés de fugir, cada vez que sustenta um compromisso mesmo quando é difícil, cada vez que aceita a responsabilidade ao invés de culpar outros, você está praticando maturidade. E sabe o que mais? Você não precisa ser perfeito nisso. A pessoa madura não é aquela que nunca falha, é aquela que falha e continua tentando.
É aquela que reconhece seus padrões imaturos e trabalha para mudá-los, um dia de cada vez. Talvez você tenha se visto neste espelho psicológico e se sentido desconfortável. Talvez tenha reconhecido a criança assombrada que ainda vive dentro de você, sabotando seus relacionamentos, fugindo de responsabilidades, esperando que alguém venha te salvar de você mesmo. Ou talvez tenha pensado em alguém próximo, alguém que você ama, mas que está preso nesse ciclo de imaturidade perpétua. E talvez tenha percebido como você mesmo tem contribuído para manter essa pessoa em seu estado infantil, resolvendo seus problemas, aceitando suas desculpas, possibilitando sua recusa em crescer. A verdade é que todos nós carregamos elementos da criança eterna. Todos temos momentos de imaturidade, impulsos de fuga, desejos de ser cuidados ao invés de cuidar. A diferença está em reconhecer esses impulsos e escolher conscientemente crescer ao invés de se entregar a eles. Jung dizia que o processo de individuação, de se tornar quem realmente somos, é a tarefa mais importante da vida humana. Mas também é a mais assustadora, porque significa abandonar as ilusões reconfortantes da imaturidade e abraçar a responsabilidade completa por nossa existência. Não há ninguém vindo te salvar. Não há momento mágico em que tudo vai se resolver sozinho. Não há versão da vida onde você pode permanecer criança para sempre sem pagar o preço da estagnação. Mas há algo muito melhor esperando por você do outro lado do medo: a possibilidade de se tornar completamente real. Agora me responde nos comentários, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que precisava parar de esperar que as coisas mudassem sozinhas e começar a mudá-las você mesmo? Ou que padrão imaturo você reconhece em si mesmo e está disposto a transformar? Eu vou estar aqui lendo todos os comentários, especialmente os mais honestos e vulneráveis. E se este vídeo mexeu com algo dentro de você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso.